amada torcida vascaína, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente, é feito de torcedor para torcedor. Eu peço aquela moral, dá uma curtida e compartilhada aqui nesse vídeo para chegar a mais vascaínos. Eu peço também para se inscrever aqui no canal, para fazer essa resenha vascaína crescer aqui no YouTube. Vamos lá! O jogo é às 16 horas, o nosso adversário é o campeão paranaense, nós não podemos esquecer disso. É um adversário que está passando um momento ruim na Série B, mas só que é um adversário que é campeão paranaense. A gente ganhou um título recentemente, menos de um mês e meio atrás. Então é um time que tem sua valência, tem suas virtudes. A gente não pode desprezar o Operário. Claro que nós temos que jogar para ganhar, que nós somos o Vasco tem que chegar lá e impor o seu jogo, impor a sua camisa, a força da sua camisa. Mas é um adversário difícil, é o atual campeão paranaense. Tem alguns jogadores conhecidos por nós, né? Nós já fizemos até uma análise no dia do sorteio da Copa do Brasil. Se vocês puderem olhar lives anteriores, a live do dia do sorteio está gravado lá. Nós analisamos o elenco do Operário, jogador por jogador. Teve algumas mudanças, eles contrataram 2 jogadores agora essa semana, inclusive acho que um estreia amanhã. Eu vou ver aqui se eu consigo botar para a gente a provável escalação deles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui já saiu a provável escalação. Vamos ver se eu consigo botar para a gente aqui. Que aí nós vamos ver se a gente conhece ou não conhece alguns jogadores do Operário. Vamos lá, provável escalação do Operário. Elias, Diogo Matheus, Joseph. Esse Joseph aqui foi um zagueiro que já passou por alguns times do Nordeste, até do próprio Paraná lá, ele já jogou em alguns times lá. Alan Godoy, Gabriel Feliciano, Jaci, esse Fran Sérgio também já passou por vários times, já passou por time de Minas Gerais, Nordeste. O Bosquilha também é conhecido da gente, o Bosquilha. Rodrigo Rodrigues, eu não conheço. Vinícius Mingotti também é conhecido. E o Alan, aquele pontinha rápido que jogou pelo Goiás na Série A do ano passado, também é um jogador perigoso. Porém, algumas informações que a gente conseguiu pegar lá dos nossos companheiros lá de Ponta Grossa, dizem que talvez ele mude esse ataque do time do Operário. O Operário está 3 ou 4 partidas sem fazer gol na Série B. Está vindo de 3 derrotas. É um time que está com uma vitória e um empate e 3 derrotas na Série B. E é um time que não tem feito gols. Tem 2 ou 3 partidas sem fazer gols. A expectativa é que talvez Vinícius Mingotti e o Alan, talvez quem joga no lugar de Vinícius Mingotti seja o Daniel Amorim. Você lembra do Daniel Amorim? Daniel Amorim já jogou aqui no Vasco. Jogou uma Série B aqui pelo Vasco. É um atacante grandão, camisa 9, assim, tem a mesma característica do Verratti, claro que o Verratti é muito melhor, mas tem as mesmas características que o Verratti, aquele cara zagueirão, atacante grandão de área. O Daniel Amorim que passou pelo Vasco, talvez o Daniel Amorim apareça como titular aqui no Fantasma, né? O apelido do Operário de Ponta Grossa é Fantasma, porque eles estão passando um momento difícil na Série B, mas a gente não pode desprezar esse adversário, é o campeão paranaense. Tem esses jogadores, Fran Sérgio, Bosquilha, o próprio Alano, que é um atacante rápido, jogou pelo Criciúma também, Criciúma, Goiás. Inclusive, eu acredito, ele fez um bom contra o Vasco quando jogou pelo Criciúma, não sei se foi ele. É um pontinha rápido, um jogador rápido. Esse Joseph também é um zagueiro já rodado, bem conhecido, bem experiente. Então a gente tem que tomar cuidado. E aqui no ataque parece, os comentários que eu vi nas páginas do Operário, esse ataque pode sofrer alterações e o Vinícius Mingotti ir para o banco quem jogar o Daniel Amorim. É uma dúvida que os torcedores do Operário têm para essa partida de amanhã, justamente que eles estão na expectativa que o técnico faça alguma mudança por conta desses resultados ruins que o Operário vem tendo na Série B, né? O Operário vem de 3 derrotas, 3 jogos sem fazer gol, e eles estão na expectativa de que o técnico faça alguma mudança nessa escalação. Mas agora vamos falar um pouquinho do Vasco, né? Comentamos um pouquinho sobre o nosso adversário. Aqui a gente botou uma provável escalação. A gente está tomando por base, essa aqui é a nossa opinião, nossa provável escalação, que a gente está tomando por base o que o Felipe fez na final do Brasileiro do ano passado. Né? No final do Brasileiro do ano passado, quando ele assumiu o Vasco no lugar do Rafael Paiva, ele jogou todos os jogos com 3 volantes. É só vocês pegarem as escalações lá do Vasco, você vai ver que ele botou 3 jogadores no meio, na época. Na época ele botou o Paulinho, o Jair e o Hugo Moura.
Assim, eu acredito que amanhã ele vai também voltar com esse esquema. Tanto que ele botou o Coutinho, o Verratti e o Alex Teixeira mais solto. Não sei se vocês lembram que ele botou o Alex Teixeira mais solto para poder jogar mais perto do Coutinho e do Verratti. Inclusive, o Alex Teixeira fez gol, apareceu na área, pisou na área, vindo de trás, vindo pelo meio do campo, partindo mais do meio campo da nossa intermediária ofensiva para dentro da área. O Alex Teixeira apareceu em alguns jogos até em São Januário, fez 2 gols, perdeu o gol. Não sei se vocês lembram disso. No final, o Felipe fez esse esquema, tipo uma árvore de Natal. Era o esquema que o Felipe adotou nos jogos finais do Brasileirão de 2023. Com isso, a gente conjectura que essa seja a provável escalação do Vasco. A gente não teve informações sobre o treino, foi um treino feito. Pegar os últimos jogos do Felipe, o que o Felipe fez no final do Brasileirão do ano passado, a gente acha que essa vai ser a tendência que seja essa escalação e esse esquema, tipo uma árvore de Natal. Não sei se vocês conseguem ver aqui, o Felipe fez esse esquema no ano passado. A única diferença que eu coloquei aqui, que a gente acha, é que vai ser Coutinho e o Nuno, não o Alex Teixeira. Só se ele quer poupar o Nuno, porque o Nuno está visivelmente desgastado. Ele é um jogador que veio da Europa. E na Europa ele não tinha essa sequência de jogos, de 2 em 2 dias. O Nuno visivelmente está desgastado. Caso ele queira poupar o Nuno, aí ele pode vir com o Alex Teixeira, fazer o mesmo esquema que ele fez nos jogos finais do Brasileirão ano passado. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas. Aqui eu botei o Vitor Luiz, mas eu acredito que ele vai retornar com o Piton. O Piton foi relacionado, então talvez ele volte com o Piton. Eu botei o Vitor Luiz por de repente ele estar querendo poupar o Piton ainda. O Vitor Luiz não fez um jogo ruim contra o Cruzeiro. O nosso meio de campo, eu acredito que ele venha com 3 jogadores de meio campo. O Hugo Moura, certo, né? Aí ele pode botar o Paulinho, ou o Jair, ou o Jairo, ou o Tietê. Aí nessa conjectura do que a gente viu, do que o Pedrinho, do que o Felipe fez ano passado, a gente bota esses 3 meios. Só que eu botei até o Tietê, mas o Tietê ficou 14 dias sem treinar. Talvez ele não comece como titular. Então é bem provável que seja Jair, Hugo Moura e Paulinho, o nosso meio campo. Lembrando que isso ele fez no final do ano passado, botando Matheus Cocão, Hugo Moura e Paulinho. É o esquema que ele gosta, é um esquema 4-4-2. Só que na realidade é um 4-3-2-1, mas com esses dois aqui com mais liberdade. O Coutinho Nuno com mais liberdade na intermediária ofensiva para poder pisar mais na área. E o Verratti na posição dele, como sempre. A gente com essa trinca de meio-campos, só que esse meio-campo que sobem bem. Tipo assim, por isso que o Tietê, na minha opinião, seria talvez a opção do Felipe se o Tietê tivesse em forma, porque o Tietê tem mais mobilidade que o Jair. O Jair tem mais posse de bola, tem mais técnica para sair a bola, mas o Tietê é um jogador com mais mobilidade, com mais chegadas dentro da área. Aí ele teria Tietê e Paulinho para chegar dentro da área, junto com Alex Teixeira e Coutinho, e o Verratti já lá centralizado. Ele prende um pouquinho mais o Hugo Moura. Esse foi o esquema que ele fez no final do ano passado.